Boa noite. Vamos então para a entrevista com o Primeiro-Ministro, numa altura em que o Governo tem de fazer escolhas que vão condicionar decisivamente a vida dos portugueses e o futuro do país. Desde logo, a forma de saída do programa de assistência financeira, também as medidas que têm que ser tomadas para resolver o déficit de 2015 e anos seguintes, que só em parte, sublinho, só em parte foram anunciadas, já lá vamos. Também a definição do que vai ser o Estado e a sua relação com os cidadãos contribuintes e beneficiários. Também um caminho que continuará certamente a ter impacto no nível de emprego, na situação e nos índices de pobreza e, muito importante, numa situação cada vez mais difícil da classe média portuguesa. Mas nesta altura é preciso também sublinhar que parece começar a haver uma mudança de discurso político, certamente que com a aproximação dos períodos eleitorais que aí vêm. Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigado pela oportunidade para conversarmos. Temos muito que conversar. Eu começo com a pergunta que todos os portugueses fazem, que é a seguinte, e que tem um enquadramento, que é: o Governo deixou-se enredar em contradições insanáveis e criou uma ansiedade entre os atuais e os futuros pensionistas. A conferência de imprensa da Ministra das Finanças de hoje não esclareceu essa parte, remete para mais tarde, mas eu tenho que lhe perguntar: pode explicar com clareza aos portugueses o que é que vai acontecer, como é que serão feitos os ajustes permanentes nos sistemas de pensões, de forma a que sejam garantidas poupança e a sustentabilidade dos sistemas a longo prazo? Em primeiro lugar, boa noite. Eu acho que o Governo não se enredou em contradições nenhumas. O Governo anunciou, em janeiro, que a medida que o Tribunal Constitucional não validou constitucionalmente, na sua interpretação da Constituição, que permitia que a Caixa Geral de Aposentações, que apresenta um desequilíbrio muito grande e que, segundo a nossa proposta, exigiria uma redução daquelas pensões, que proporia a criação de um grupo de trabalho que está a concluir justamente o seu relatório. Que já concluiu, já foi entregue. Terá entregue ontem, se não estou em erro, para substituir essa medida. Na altura, o Tribunal Constitucional, como provavelmente todos se recordam, disse, no essencial, duas coisas. Em primeiro lugar, que não era defensável que só aquele grupo de pensionistas contribuísse para a sustentabilidade do sistema público de pensões, que teria de se encontrar uma solução mais alargada. E, em segundo lugar, reafirmou que não havia nada na Constituição que impedisse a redução das pensões. Muito bem. Aplicou a contribuição extraordinária de solidariedade, mas agora temos que olhar para o futuro e eu tenho que lhe perguntar com toda a clareza como é que vai manter os cortes ou o nível de poupança de forma permanente. Eu vou tentar responder. Com base nisso, o que é que nós fizemos? Resolvemos, em 2014, temporariamente esse problema, alargando a contribuição extraordinária de solidariedade e antecipando o autofinanciamento da ADSE. Agora, para futuro, nós teremos de encontrar uma solução duradoura. E o grupo de trabalho que foi constituído apresentou ontem o seu relatório. Eu ainda não vi esse relatório, a Ministra também não, mas iremos agora trabalhar nos próximos dias para que até ao fim deste mês essa solução seja apresentada. Agora, o que é importante... Vou perguntar-lhe com toda a clareza, até ao fim deste mês, antes das eleições europeias, vai definir o que quer para os sistemas de pensões público e privado? Isso é inequívoco. E terá que haver redução de pagamentos, porque senão nada disto faz sentido. Vai dizê-lo aos portugueses com toda a clareza? Deixe-me pôr a questão nestes termos para procurar esvaziar esta tentativa de criar uma ansiedade desnecessária junto das pessoas, mas que não é o Governo que está a criar. Mas ela existe. Mas não é o Governo que a está a criar, deixe-me dizer. Sim. Porque o Governo já disse, em primeiro lugar, que em 2015 não consegue repor o que são valores de pensões e de salários públicos ao nível em que eles estavam em 2010. Isso não é possível. Soubemos que o Partido Socialista veio também reconhecer que, mesmo que fosse Governo, também não o poderia fazer. Mas repõe parcialmente? Já lá vamos. Tem de me dar a oportunidade de fazer esse contexto. Em segundo lugar, nós ainda estamos em processo de redução do déficit público, o que significa, portanto, que ainda não temos o problema resolvido. O que significa que estas medidas, que são de facto temporárias, vão ter de permanecer durante mais algum tempo, enquanto a situação orçamental e a taxa de crescimento da economia não permitirem a sua reversão. O que nós sabemos, em todo o caso, é que, por exemplo, a Irlanda, que saiu do programa
no final do ano passado e que executou medidas muito parecidas com as nossas aqui em Portugal, redução de salários, redução de pensões, não vai fazer essa reposição em 2015. Porquê? Porque ainda tem cerca de 7% de déficit para reduzir. Ora, nós, desse ponto de vista, estamos um bocadinho mais à frente. Quer dizer, o nosso objetivo para o próximo ano é ter 2,5%. E claro que nós vamos ter, quer no que respeita a salários e a pensões, no futuro de as desonerar. Isso é claro. Agora, a primeira coisa já que é em importante... 2016? Possivelmente em 2016. Possivelmente em 2016. O que é que, em qualquer caso, é importante as pessoas terem como garantia para saberem aquilo com que contam? É que nós não iremos alargar esses cortes. Portanto, a ideia que está a ser criada, em particular, pelos partidos da oposição, de que nós estamos aqui a esconder essas medidas e que, de facto, o que vamos fazer depois é aumentar os cortes sobre pensões e sobre os salários, isso não corresponde à realidade e não há nenhuma razão para estar a criar nas pessoas essa ansiedade. Sr. Primeiro-Ministro, não é só uma questão de semântica. Disse que não fará cortes adicionais ou novos cortes. Percebo tecnicamente esse argumento, mas as pessoas pensavam numa medida extraordinária, portanto temporária, finita. Se ela continua, embora em parte, como acabou de dizer, embora em parte continue, então isso significa que são novos cortes no sentido que são no horizonte temporal maior. E, portanto, a oposição nesse aspecto tem razão. E não só a oposição, os próprios visados, digamos. Não necessariamente. Se eu tivesse já a medida duradoura para poder apresentar, apresentava-a aqui. Mas esse trabalho é um trabalho que vai ser concluído até final deste mês. Tem a sua complexidade e eu não quero contribuir para criar nenhuma ideia incorreta face àquilo que o Governo vier a decidir. Claro. Agora, há duas coisas que as pessoas também podem saber. A primeira é esta. Uma coisa é transformar uma medida que é temporária numa medida duradoura. Seria, por exemplo, no caso das pensões, dizer a SES, tal como existe, vai ser convertida numa medida duradoura. Ora, não é isso que nós estamos a dizer. A SES foi uma medida desenhada para um período de emergência, que tem, por exemplo, uma progressividade imensa. Basta dizer que 85%, talvez mais, de 85% dos pensionistas não são abrangidos pela contribuição extraordinária de solidariedade. Os 15% ou menos que são abrangidos a partir de 1.350 euros têm uma taxa mais progressiva. E, evidentemente, para as pensões que são mesmo mais elevadas, a taxa é mesmo, a contribuição é mesmo muito elevada. Ora, isto não é uma medida que seja cristalizada para o futuro. Ela vai ter de ser substituída. Nós não podemos manter... Por um fator de solidariedade que seja também progressivo? Não vou, nesta altura, fechar a medida porque não a tenho. Mas admite o princípio. O princípio, com certeza que sim. Deixe-me só observar. Eu não quero transformar esta conversa numa questão muito técnica, até porque isso seria em desfavor dos nossos espectadores. Sobretudo porque as pessoas teriam dificuldade. Claro, mas há uma coisa que eu acho que se perceberá facilmente, que foi dito por fontes do Governo, e nunca foi desmentida a essência, embora a forma tenha sido considerada um erro, que havia a intenção, ou pelo menos o princípio, de admitir o princípio de transformar as atualizações de pensões num esquema indexado à evolução da economia e da demografia. Certo. Mas eu acrescento a isso que isso serve para fazer variações anuais, de um ano em relação ao outro. Não resolvem o problema de haver, neste momento, um corte médio de 10% acima de pensões de 1.000 euros e, portanto, tem que haver ali ao lado qualquer outra medida. Por isso é que eu falei do fator de solidariedade. Mas com certeza, repare. Vai admitir esse princípio. Uma coisa é nós sabermos como é que, para o futuro, os salários e as pensões vão evoluir. Às vezes, por facilidade, fala-se em medidas definitivas. Diga lá quais são as medidas definitivas. Como se os salários ou as pensões ficassem ad eterno fixadas nos valores que estão agora. Ora, isso não faz sentido. Da mesma maneira que não faz sentido manter, por exemplo, congeladas as progressões na função pública e por aí fora. Isso faz parte de um quadro de emergência que, felizmente, estamos a fechar. À medida que ultrapassamos a emergência, essas medidas são substituídas por outras que não têm esse grau de emergência. E os princípios que eu enunciei são razoáveis. Sem lhe pedir que entre no relatório técnico, não há dúvida, são coisas razoáveis. Não há dúvida que a evolução das pensões para o futuro, a atualização das pensões, não pode deixar de estar relacionada com aspectos demográficos ou com aspectos como a sustentabilidade, já hoje estão, ou com o grau de crescimento da nossa economia. Isso com certeza que sim. Mas isso é o que se refere à atualização para o futuro das pensões. E elas vão de ser atualizadas para o futuro. E a outra parte, a redução dos pagamentos. Outra questão é saber como é que nós resolvemos duradouramente um problema
que existe hoje de insustentabilidade nas pensões. Dois pontos, tem que haver cortes permanentes. Que é uma questão diferente. Portanto, tal como o Tribunal Constitucional admitiu, é possível que possa haver uma parte do problema que seja resolvido por uma redução do próprio valor da pensão, que nunca será tão grande como é hoje. Portanto, vamos ser claros em relação a isto. Essa redução nunca será tão grande como é hoje com a contribuição extraordinária de solidariedade, mas e que possa haver outros mecanismos. Mas terá que continuar a existir. Terá de continuar a existir uma redução da pensão, porque nós temos, se quiser, um sistema que não é sustentável. E, portanto, o objetivo do Estado qual é? É o de assegurar às pessoas que não vão ter problemas quando quiserem receber as suas pensões. Há 3 anos atrás, esse problema pôs-se. Porque se o Estado não tivesse a emergência e de pedir dinheiro emprestado ao exterior, nós não teríamos dinheiro para pagar as pensões. Ponto. Ora, isso não pode voltar a acontecer. Muito bem. Foi bem claro em relação a isso. Há um documento do Conselho Europeu que foi discutido e aprovado e que refere que o programa de assistência foi formalmente estendido para junho. Eu sei que mantém a data de 17 de maio e que na prática é isso, mas formalmente foi estendido até junho. Sabe que a Comissão Europeia... E vem lá depois a seguir, na questão das pensões, vem lá a seguir uma enunciação de um calendário que leva a que a medida que o Governo vai consubstanciar seja apresentada no Parlamento em junho. Pergunto-lhe eu, isso quer dizer que só lá para o final de maio é que têm as propostas fechadas, vão chamar os parceiros sociais e só depois das eleições é que vão ser apresentadas essas medidas aos portugueses? Deixe-me dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, o nosso programa de assistência termina dia 17 de maio, que foi quando ele foi assinado e entrou em vigor. Ele demora 3 anos e, portanto, a 17 de maio conclui-se. Certo. Aquilo que existirá é uma extensão de natureza técnica, como existiu no caso da Irlanda, para poder prover ao pagamento das últimas tranches, quer do Fundo Monetário Internacional, quer da parte europeia. Mas ele terminará a 17 de maio. Não interfere com a definição das políticas internas que têm de ser comunicadas no documento de estratégia orçamental e para os parceiros FMI e Comissão Europeia. Não interfere. O que é que isso quer dizer? Que nós agora, quando iniciarmos com a Troika a 12ª e última avaliação, nós temos de responder a todas essas matérias para o futuro. Antes das eleições. Antes das eleições. Portanto, é evidente que o Orçamento de Estado não deixará de ser apresentado em 15 de outubro deste ano. É evidente que as iniciativas legislativas, quer no que respeita a pensões, quer no que respeita à tabela remuneratória única, não têm de ser apresentadas no Parlamento até ao final deste mês, não foi isso que eu disse. Agora, a solução, porque isso é uma questão de natureza mais legal, mais técnica, digamos assim, agora, a solução que vier a ser adotada será apresentada à Troika e, portanto, aos portugueses também, até ao final deste mês. Sem medo das consequências nas eleições. Eu creio que talvez a mais injusta crítica que às vezes se faz ao Governo é de que está preocupado com as eleições. Se nós estivéssemos preocupados com as eleições, não teríamos sempre avançado com as medidas que eram necessárias. Não me vai dizer outra vez que estão a lixar-se para as eleições, como foi outra expressão. Os portugueses perceberam bem o que é que eu quis dizer em relação a isso. O que quis dizer não foi que não respeitava as eleições, ou não achava importante. Também ninguém entendeu nesse sentido. Bom, mas às vezes há pessoas que gostam muito de fazer alguma distorção daquilo que foi dito. Aquilo que interessa é, se for preciso, pagar um preço elevado por salvar o país da bancarrota, eu não me importo de pagar esse preço. Mas são os portugueses que têm de avaliar se esse resultado é justo ou não é, se esse resultado, mais do que justo ou não é um resultado que garante melhor o seu futuro ou não. Os portugueses, a seu tempo, irão avaliar isso. Agora, nós não deixaremos de tomar todas as medidas que são necessárias. Dou-lhe um exemplo claro. O Tribunal Constitucional, porque está associado à conversa que ainda agora tivemos. Claro. O Tribunal Constitucional, em janeiro, inviabilizou, na sua interpretação da Constituição, a redução que nós queríamos fazer nas pensões da Caixa Geral de Aposentações. Na altura, o Partido Socialista e outros partidos disseram: não faça nada. Olha, não substitua a medida. Simplesmente ande para a frente. Ainda bem que o Tribunal Constitucional chumbou isso. Não faz mal se o déficit for superior. Ande para a frente, não substitua. Nós substituímos a medida. Sabíamos que as eleições europeias iam ter lugar agora em maio. Sabe quando é que o alargamento... estão agora a começar em vigor, Sabe quando é que o alargamento da SES se iniciou, com mais pensionistas a verem a sua pensão reduzida? Este mês. Agora, sim. A um mês das eleições. Só para esclarecer esta matéria e fechar esta matéria em relação às novas tabelas de salários da função pública e suplementos, também vão representar uma redução
e os cortes continuarão, embora em menor volume. É isso? Não. Isto é, o que nós faremos... Talvez seja melhor explicar a história desde o princípio, porque é simples. Resumidamente, por favor. A tabela remuneratória única e a revisão dos suplementos deveria ter entrado em vigor até ao final do ano passado. Mas nós não conseguimos concluir o trabalho técnico para que isso pudesse acontecer. E por essa razão é que alargámos aquele corte dos salários que já vinha do tempo do engenheiro Sócrates, um pouco acima da taxa dos 12%, dos 10%, até 12%. Fizemos um alargamento, começámos mais em baixo, 2,5%, e depois até aos 12%. Fizemos isso para 2014. Mas temos, evidentemente, até ao final deste ano, e, portanto, quando o próximo orçamento for apresentado, isso também estará claro, de substituir estas medidas por outras que possam ser medidas que vigorem daqui para a frente. Não me respondeu diretamente a esse nível de pagamentos, também não poderá ser o mesmo. A medida não é a mesma que está agora a vigorar. Mais uma vez, é como no caso da contribuição extraordinária de solidariedade. Porquê? Porque o corte salarial na função pública é fortemente progressivo também. Não é possível, juntamente com o congelamento das carreiras, não é possível manter a administração pública eternamente assim. Nós vamos ter de rever isso. Portanto, a medida não é a mesma. Em bom rigor, vai devolver uma parte e desbloquear a progressão nas carreiras. Significa que nós vamos ter uma tabela remuneratória única, diferente, e que as pessoas irão migrando para os funcionários públicos irão migrando para essa tabela remuneratória na medida em que as condições orçamentais o permitam. Mas para concluir isto tudo, eu acho que o importante para as pessoas que nos estão a ouvir é o seguinte. Nós temos um objetivo importante, que é atingir o equilíbrio orçamental. Um Estado que não tem o equilíbrio orçamental... A Sra. Ministra das Finanças disse eliminar o déficit. Mas é esse o objetivo. Esse o objetivo. É esse o objetivo. Porquê? Porque Portugal, justamente porque foi acumulando déficits ao longo dos anos, e particularmente nos últimos anos, criou uma dívida pública muito elevada. Essa dívida pública custa muito dinheiro em juros. Ora, se nós queremos baixar a fatia desses juros, se queremos, no futuro, ter dinheiro para poder aliviar a carga fiscal, ou poder ter maior investimento público, ou em políticas públicas, na educação, na saúde, na segurança social, temos de ter as contas em ordem. Já lá vamos e esse é o nosso objetivo. Já lá vamos a esse capítulo, mas ainda nesta área das poupanças, vai continuar a cortar subsídios sociais e outros, apertando critérios de atribuição e deixando sem qualquer apoio muitos portugueses? Aliás, temos tido até bastantes reportagens de situações concretas em que as pessoas se queixam. Vai continuar com esse aperto do crivo de atribuição de subsídios? As condições de atribuição de prestações sociais, desde pelo menos 2007, ainda com o engenheiro Sócrates e com o Dr. Vieira da Silva, que de 2007 a 2009 conheceram um avanço importante com a introdução daquilo a que se chama a condição de recursos. O que é que significa a condição de recursos? Nós alargámos a utilização da condição de recursos. O que é que isto significa? Que relativamente a um conjunto de prestações que não são contributivas, portanto, para as quais as pessoas não fazem descontos, são prestações que vêm do sistema de solidariedade, do Orçamento de Estado, dos impostos dos portugueses, as pessoas precisam de demonstrar que precisam realmente de poder receber essas prestações. Ora, isto é uma questão de justiça social também. É ter a certeza, e nós vamos continuar a aplicar medidas destas, como é evidente, ter a certeza... Vai apertar ainda mais os critérios, era essa a minha pergunta. Deixe-me dizer, ter a certeza que as pessoas que recebem estas prestações precisam mesmo delas. Nós estamos a trabalhar, para o futuro, por exemplo, na possibilidade de introduzir um cap, quer dizer, um teto, ao volume de prestações que o Estado, entre a administração central, a administração local, pode transferir para os cidadãos. Para garantir o quê? Detecta que algumas pessoas ou famílias recebem mais do que uma prestação e o sistema ainda não as identifica todas e vai ser identificado, é isso? É também isso, mas é sobretudo para garantir que um cidadão que tenha um determinado rendimento, que já está sujeito a impostos, uma pessoa, um trabalhador, suponha que ganhe 800 euros por mês ou 900 euros por mês. É um contribuinte líquido para o Estado, porque tem o seu ordenado e ainda paga impostos. E é com esses impostos que nós estamos a pagar prestações sociais a outros cidadãos que não têm proteção social adequada. Ora, não faria sentido
que uma pessoa, nestas circunstâncias, acumulasse prestações... Ainda acontece. Ainda acontece. Que somem mais do que aquilo que aqueles que estão a pagar para que essas prestações sejam atribuídas recebem. Muito bem, foi bem claro. Isso é, evidentemente, uma injustiça social. Pergunta rápida para resposta rápida. Vão continuar a sair trabalhadores das funções públicas, não só por apresentação, mas também por rescisão. Quantos mais vão sair? E isto é na sequência de fecho de serviços, organismos e, nomeadamente, repartições de finanças. Vai ser concretizado esse plano de redução muito em breve. É muito importante que todas essas ações, que de um modo geral estão associadas à ideia de reforma do Estado, das estruturas públicas, possa prosseguir. Ele já se iniciou a partir de 2011, mas possa prosseguir e intensificar-se. Seja poupanças que resultam, por exemplo, do facto de nós reorganizarmos os serviços no país, de podermos utilizar mais software aberto, pagando, portanto, menos licenças de software, podendo utilizar mais os meios digitais, dispensando quer trabalho, quer consumos intermédios que estão associados a essas funções. Tudo isso é importante para que o Estado possa realmente gastar menos e, com isso, libertar os cidadãos para outro tipo de despesa. Quanto fica essa libertação? Não tenho, nesta altura, um valor preciso. Posso lhe dizer que, de 2010 até 2013, o emprego público, por exemplo, passou de qualquer coisa como 611 mil funcionários para perto de 550. Portanto, houve uma redução significativa no emprego público, e essa redução foi obtida quer à custa de pessoas que, entretanto, se aposentaram e não foram substituídas, quer através de regras que nos permitiram dispensar pessoas que estavam a contrato. Há bocadinho utilizou o termo libertação. O nosso auditório, nomeadamente de esquerda, há de estar a dizer estranha palavra e estranho sentido para despedimentos na função pública, na prática. Não se trata de outra coisa. Não se trata, de facto, de despedimentos, porque, como sabe, não há despedimentos na função pública. Porque se houver negociação, não é esse o termo técnico. Mas entre rescisões e contratos que haveriam de ser renovados e que deixam de ser renovados, é evidente que nós temos tido poupanças importantes. Um movimento que vai continuar em 2015 e também contribui para o déficit, como foi Não, isso com certeza, porque a função do Estado não é, digamos, supletiva relativamente à economia privada. A lista de fechos de repartições de finanças definitivamente tem que ser apresentada nos próximos meses e vai ser apresentada, cerca de metade vão desaparecer. A reorganização de serviços públicos vai ser feita, vai avançar, quer no que respeita às repartições de finanças, quer de outros serviços. Mas há outras matérias que vão precisar de avançar. Se me permite, ainda setorialmente, todos nós sabíamos que era preciso fazer muitas poupanças no sistema de saúde, até porque havia desperdícios, havia muitos pagamentos indevidos, as chamadas rendas, havia muito gasto que era desnecessário. E muito desse esforço foi feito. Mas certamente não nega que houve degradação também da qualidade do serviço e um maior impedimento de acesso a muitos cidadãos. Todos os dias temos notícias sobre isso. Reconhece esse facto? Não o posso acompanhar porque os dados que nós temos revelam que em 2013 o Estado, através dos serviços públicos, realizaram mais consultas externas, mais cirurgias, fizeram, portanto, maior volume de ambulatório e por aí fora. Portanto, se foram praticados mais atos clínicos, se mais pessoas acederam aos serviços, como é que nós podemos dizer? Estou tentado a dizer, como naquela formulação, o país está melhor, mas os portugueses é o que não o sentem, diz-me que a saúde está melhor, os utentes é que não sentem. Não é isso. Às vezes criam-se ideias que não são corretas. E depois há um conjunto de pessoas que as repetem e nós estamos convencidos que é mesmo assim, mas não é. Dou-lhe um exemplo. Muitas vezes diz, bem, os senhores só agora é que estão a prestar atenção aos consumos intermédios, então o que é que andaram a fazer estes 3 anos? Nós, em 2010, gastávamos, o país, cerca de 8,9 mil milhões de euros em consumos intermédios. E baixou essa fatura? Essa fatura baixou em cerca de 1,6 mil milhões de euros em 3 anos. Mas não baixou o suficiente, senão a senhora Ministra das Finanças não sentia a necessidade de dizer hoje que as consultadorias e outros parceiros externos e outros gastos tinham que ser cortados ainda mais. Mas não é correto aquilo que está a dizer. Foi o que eu ouvi. O que a senhora Ministra das Finanças anunciou hoje
é que esse esforço ia continuar. Não é verdade? É porque ainda não se chegou ao fim, certamente, claro. Com certeza, mas ninguém diz que é possível realizar tudo num Nesta, ano. nesta linha há uma coisa que eu Há uma coisa que eu lhe posso dizer. É que nós em 2010 tínhamos um déficit de praticamente 10% e para o ano vamos ter um déficit de 2,5%. Agora... Alguma coisa foi feita, não é verdade? Nesta linha ainda tenho que lhe perguntar o seguinte. Vemos mais 1.400 milhões de euros de acerto de contas do Estado, portanto redução de despesa. Não estamos aqui a discutir o princípio se é bom ou mau, o compromisso é esse, mas eu vejo que há matérias que parece que nunca são tocadas. Li 2 relatórios recentemente, estão em disponibilidade pública no portal do Ministério das Finanças. Um deles sobre isenções fiscais. 1.000 milhões de euros da chamada despesa fiscal, 2 pontos. O Estado não recebe esse dinheiro à custa de nós todos. Não o recebe e, portanto, temos que compensar por outra via. E a maior parte, ou boa parte dessas isenções são atribuídas a SGPS, Sociedades Gestoras de Participações Sociais, cabeças de grandes grupos económicos, que contam dezenas e até, no caso, centenas de milhões de isenções. E, por outro lado, há outro relatório que eu chamo gêmeo, que é sobre subvenções do Estado, de organismos públicos. Há uma infinidade, eu cheguei a contar centenas, no caso de um setor específico, de pagamentos de 20, 30, 40 mil euros. E eu só me pergunto, ninguém toca nisto? Isto da maneira como está a ser feito, até parece que serve para distribuir a interesses regionais e a estruturas que podem tocar no filtro partidário. Muito bem. E eu não vejo tocar nisto. Porquê? Mas então não está a ver bem. Então, se está a fazer alguma coisa, os portugueses não o sabem. Não está a ver bem. Eu não tenho agora aqui de memória o valor exato da redução. Desculpa, as isenções fiscais, este relatório aponta para 900 e tal mil milhões de euros e no caso das subvenções são 2.200 milhões de euros. A redução, eu não sei efetivamente qual foi feita. Está a referir-se a uma estimativa que o Tribunal de Contas fez ainda o ano passado quanto ao nível de despesa fiscal. Ainda em janeiro deste ano, foi publicado, está no portal do Governo, através do Ministério das Finanças, o relatório atualizado da despesa fiscal que hoje em dia é reconhecida pelo Estado. A redução que foi feita, nomeadamente na área das SGPS, mas também em toda a despesa de IRC, é significativa quando comparamos com 2010. Eu não tenho agora aqui o valor de memória, recordo-me de o ter Também há um referido. trabalho a continuar, mas já está a ser feito. É isso que está a dizer. Houve uma redução significativa. Muito bem. De resto, houve outras. Deixe-me dizer. Nós, por exemplo, fizemos, pela primeira vez, nunca tinha sido feita em Portugal, uma avaliação exaustiva das fundações em Portugal. Reduzimos quase em metade o valor que era atribuído pelo Estado a essas fundações. Tivemos, portanto, uma poupança de cerca de 140 milhões, quando ela, em média, se situou em mais de 280, quase 300 milhões por ano, ao longo de vários anos. Esse trabalho foi realizado ainda em 2012. É um trabalho importante. Mas, Fica registado porque a opinião pública não tem essa sensação. Mas quando está. Mas justamente por isso é que é importante, às vezes, elucidar. Sabe que, ao longo destes 3 anos, nós falámos tanto de salários e de pensões, que isso muitas vezes nos impediu, no debate público, de ver o resto. Também por isso estamos aqui neste exercício com mais tempo. Então deixe-me voltar a recordar Mas rapidamente, porque temos que avançar para outra só recordar matéria. então um número que eu acho que é impressivo. Nós poupámos 1.600 milhões de euros entre 2010 e 2013 em consumos intermédios, onde estão despesas como essas que há pouco apontou. Pode-me dizer assim, mas não é possível fazer mais? Não só é possível, como nós vamos fazer. Apesar do efeito de arrastamento... Mas já foi feito bastante. Muito bem. Apesar do efeito de arrastamento de decisões tomadas por governos, plural, anteriores, como já está há quase 3 anos no governo, eu tenho que lhe perguntar, sente-se responsável ou corresponsável pelo aumento do risco de pobreza, pelo nível de elevado desemprego que atingimos, embora já tenha havido uma correção, e pelo forte esmagamento da classe média, a tal redistribuidora social que é tão importante nas sociedades, nomeadamente na sociedade portuguesa? Sabe, eu sinto-me inteiramente responsável por ter executado um programa de ajustamento económico que incluiu redução forte do déficit público, como ele precisava de ser reduzido. Chamou-se a isso também um processo de austeridade. Há umas quantas pessoas, são efeitos colaterais. Há umas quantas pessoas, com certeza que sim, há umas quantas pessoas que consideram em Portugal que o risco de pobreza e toda a situação que se agravou, e há aspectos em que se agravou, pois com certeza, no país, em resultado desta
deste ajustamento também que foi feito não é senão consequência das medidas. Mas eu quero aproveitar para dizer que não é assim. Na verdade, o que as medidas que temos vindo a aplicar, felizmente num contexto que está agora a concluir-se e, portanto, que está a mudar para futuro em resultado também de termos conseguido atingir as metas a que nos propusemos. Mas o que provocou o aumento de risco de pobreza não foram as medidas. Foi o facto de termos conduzido o país, não fui eu com certeza, a uma situação de insustentabilidade em 2011. Tínhamos duas possibilidades. Uma era não fazer esse ajustamento e pôr em causa, aí não era o risco de pobreza. Aí era a possibilidade das pessoas poderem, de facto, receberem os seus salários e as suas pensões. Ou encontrarmos uma forma... A resposta aqui é cristalina, mas nenhuma parte de responsabilidade assume? Nenhuma? Não, Zero? O senhor já me viu algum dia fugir a responsabilidades. Eu conduzi a política de mais forte ajustamento público de que há memória em Portugal. Lamento imenso que o país tenha tido necessidade de ter um governo e um primeiro-ministro que ficassem com a responsabilidade de produzir um tão elevado ajustamento das nossas contas públicas. Mas filo, não atiro, não sacudo do meu capote uma única responsabilidade nessa matéria. Mas posso dizer hoje aos portugueses que estamos a concluir esse programa. Infelizmente, para muitos daqueles que se expressam no debate público, eu não estou a pedir um segundo resgate a Portugal, mas felizmente para os portugueses, que a nossa perspectiva para os próximos anos é radicalmente diferente daquela que nos conduziu à adoção destas medidas. Precisamente com quase 3 anos de governação e nessa linha, com a economia a crescer e o emprego a melhorar, não é capaz de ser mais ambicioso do que conseguir uma taxa de 14,8% de desemprego para 2015? Não era possível dizer assim, não, eu quero mais? Eu gostaria muito que fosse mais, porque 14,8% de desemprego é um desemprego... pouco ambicioso porque terminou o ano 2013 a 15,3%, salvo erro. É um desemprego muito elevado. É um desemprego muito elevado. E, portanto, não há dúvida nenhuma, tenho dito várias vezes, a taxa de desemprego é talvez a coisa mais dramática que nós temos em Portugal. Quer porque representa para todos aqueles que estão desempregados uma perda muito grande, não é só uma perda financeira, é de realização profissional também, de dignidade na maneira como se inserem na sociedade. Esse é sempre um custo elevadíssimo, mas é também um custo para a economia, porque ter tantas pessoas desempregadas, evidentemente, significa que não estamos a tirar o proveito devido se elas estivessem a trabalhar. Portanto, então tinha que ser mais ambicioso. É um resultado negativo. O que eu posso dizer é que nós não maquilhamos as contas. Quer dizer, 14,8% é a meta que a Troika entendeu, juntamente com o Governo, que era realista propor. Mas cabe-nos a nós, todos os dias, procurar desafiar esses números que são, às vezes, de uma certa forma conservadora, assumidos. Dou-lhe um exemplo. Nós tivemos a perspectiva de que o desemprego fosse mais elevado em 2013 do que efetivamente acabou por ser. Por isso é que eu também lhe estou a colocar esta questão. Até parece que não é uma prioridade, nem é uma ambição. Mas porquê? Porque a economia teve um desempenho melhor do que aquele também que estava previsto. Por vezes, quando nós comunicamos estes dados de cenário para o próximo ano, estas estimativas, fazemos estimativas com base, muito conservadoramente, na informação que temos hoje. Pronto, já percebi. Mas depois termina o ano com um desemprego menor e vai dizer na campanha eleitoral do ano seguinte, vejam como conseguimos ultrapassar a meta. Olha, eu preferia isso. Com honestidade, eu preferia que realmente estes números não se viessem a confirmar e que nós conseguíssemos ter desemprego mais baixo. Não diria isso com muito gosto. Disse publicamente que não é questão de querer salários mais baixos na economia, mas há questões técnicas que são importantes e dizem respeito a toda a gente. Vai mesmo legislar para cortar ainda mais as indenizações por despedimento, como quer a Troika antes de deixar o país? Sim ou não? Nós comprometemos a reanalisar esse aspecto com os parceiros sociais. Não vou antecipar ao que resultará dessa auscultação. Vai apresentar a proposta nesse sentido. Vamos analisar essa questão. Porquê? Porque nós baixámos muito o valor da indemnização pelo despedimento que está nesta altura fixado em 12 dias por ano, até um máximo de 1 ano, e aquilo que ficou remanescente para o despedimento ilegal
tem um valor muito superior. Passa a ter, portanto, aqui um valor que pode permitir, digamos, que alguma situação menos correta possa ocorrer. Portanto, respondeu sim à pergunta. O ponto é vale a pena analisar isto com os parceiros sociais, veremos o que é que Pergunta rápida para resposta rápida. Vai indexar a evolução dos salários do setor privado na política de rendimentos, indexá-los também ao andamento da produtividade? Não pode ser uma pura indexação, como é evidente, mas não pode haver aqui um divórcio como houve durante muitos anos. Nós não podemos aumentar os salários, nem na função pública, nem no setor privado, acima daquilo que é a produtividade. Portanto, também no setor privado haverá essa limitação. O que isto significa é que nós procuraremos, na concertação social, ter uma política de rendimentos que seja sustentável para o futuro. Os trabalhadores não querem, com certeza, políticas de facilidade em que os seus salários aumentem de uma forma que não seja sustentável. Se as empresas depois não forem competitivas e fecharem, o prémio para esses trabalhadores não é o de ter um emprego sustentável com um salário sustentável, é terem uma situação de desemprego. E é disso que estamos a falar. Muito do desemprego que nós temos hoje foi gerado na economia justamente por muita insustentabilidade que existia também no setor privado. Convém ter essa realidade presente. Ora, nós não queremos que isto aconteça para o futuro. Já admite baixar o IRS, aumentar o salário mínimo, gastar 6 mil milhões de euros num pacote de grandes obras, só posso concluir, começou a campanha eleitoral. Não, sério? Não, também não. Mas no caso do IRS foi público que o Governo manifestou essa intenção, nomeadamente pela voz do Vice-Primeiro-Ministro, que disse que o Governo deveria fazer tudo para conseguir... Já fez o seu ponto, já acrescentou. Permita-me agora responder. Também não é assim. Relativamente ao salário mínimo nacional, eu ainda em 2013 comuniquei aos parceiros e ao país que em 2014, se as nossas metas fossem atingidas, nós poderíamos, em sede de concertação social, analisar a possibilidade de subida do salário mínimo nacional. Porque é que o não fizemos nos 3 anos anteriores? E porque é que o memorando de entendimento prescrevia que não era possível mexer no salário mínimo nacional? Na Grécia, por exemplo, até baixou. Porque é que nós não mexemos no salário mínimo nacional? Porque as empresas estavam a falir, o desemprego estava a aumentar e a economia estava a encolher. E, portanto, isso seria totalmente contraproducente. Na perspectiva que nós temos e que se está a confirmar de 2013 ser um ano de crescimento económico, em que o emprego também está a crescer, porque está a crescer, mais portugueses têm a oportunidade de ter trabalho porque o emprego está a crescer, aí faz sentido discutir o salário mínimo nacional. Mas não de uma forma incondicional, isto é, desligada das condições de política de rendimentos no país, como ainda agora aqui observámos, e, portanto, nós iremos discutir isso na concertação social, não porque vai haver eleições em maio, mas porque faz sentido este ano fazer essa discussão. Por exemplo, já há um parceiro social, a UGT, que manifestou preferência para não discutir isto até às eleições. Discutiremos isto depois, se essa for a vontade dos parceiros. E em relação a uma eventual baixa de IRS, nomeadamente a taxa adicional? Não há nenhuma promessa de baixa do IRS. Não há uma promessa, desculpe interrompê-lo, mas fonte do Governo, que sabe do que estava a falar, confirmou-nos que havia um estudo, uma hipótese, um cenário sobre a mesa para estudar, eventualmente, essa decisão, que é política. Atenção, não é uma questão que tenha a ver com a comissão que está a estudar o assunto. José Gomes Ferreira, eu não comento fontes. Ok, Sou tudo bem. Primeiro-Ministro e não comento fontes. Pergunta assim diretamente. O que lhe posso dizer é que não há nenhuma promessa para baixar o IRS. Eu já me pronunciei com clareza sobre isso. Mas há uma hipótese Se nós tivermos possibilidade, em termos orçamentais, de dar um sinal às pessoas de diminuição da carga fiscal, não é por haver eleições que eu o deixarei de fazer. Eu já disse isso. Mas também acrescentei, não estou com isto a prometer, que vá mexer, baixar o IRS. Não sei, honestamente, não sei se teremos condições para fazer isso. Perfeitamente, mas se houver, é na taxa adicional. É precipitado. É o que faz sentido, não é? Repare, é precipitado estar a tirar uma conclusão e eu não quero estar a dizer hoje uma coisa que depois possa não ser a mais adequada na altura em que se estudar essa matéria. O que posso dizer é o seguinte. À medida que nós conseguirmos eliminar o nosso déficit público, nós criamos condições para quê? Para poder pagar menos juros de dívida pública e para poder fazer o alívio fiscal. E é justamente assim que nós vamos proceder. Portanto, a orientação é essa. Se nós conseguirmos
atingir as nossas metas de equilíbrio orçamental, que é aquilo que nos motiva a todos. Não faz sentido manter agravamentos da tributação ou continuar a ter congelados as progressões na função pública ou por aí fora. Pelo Diz-me contrário. que isso não tem a ver com os ciclos eleitorais, mas as máquinas partidárias, não estou a ser irónico a utilizar este termo, estou a dizer que é uma realidade que existe. As máquinas partidárias, quem faz essa estrutura intermédia faz pressão nesse sentido, nomeadamente no CDS e no PSD, certo? O CDS e o PSD querem o mesmo que eu, que o Zé Gomes Ferreira e que julgo eu a generalidade dos portugueses. Se houver a possibilidade de desonerar a economia, que tem hoje uma carga fiscal muito elevada, não há nenhum de nós que não concorde em materializar essa possibilidade. Coisa diferente é estar a acenar com essa ilusão para as pessoas. Ora, eu não posso fazer isso hoje. E, portanto, não posso fazer uma declaração a dizer não, nós vamos baixar o IRS. Sim, não admitiu o princípio, se for possível, admitiu o princípio nesta conversa. O que posso dizer é que hoje há uma situação de desequilíbrio, ela tem de ser corrigida, começaremos a corrigi-la logo que os nossos resultados orçamentais o permitirem. Porquê? Porque isso é justo para os portugueses. Nós elevamos a carga fiscal justamente para fazer face também a uma situação de grande desequilíbrio nas nossas contas, pois se nós equilibrarmos as nossas contas, faz sentido aliviar a carga fiscal. Eu julgo que isto é o que todos os portugueses desejam. E é para isso que estão a trabalhar e a fazer sacrifícios que têm sido muito importantes. A aliança Portugal-PSD-CDS vai perder as próximas eleições europeias? A aliança entre o CDS-PP e o PSD apresenta-se às eleições europeias para as ganhar. É esse o nosso objetivo, evidentemente. Mas eu não sei, admite perdê-las, admite a hipótese, não é? Em democracia, nós não podemos dizer só admito ganhar, a não ser para demonstrar convicção, alguma fé no resultado. Agora, claro que em democracia ninguém sabe qual é o resultado. Qual será para si um bom resultado? E um Ganhar mau as resultado? eleições. Ganhar as eleições, esse é o bom Mas resultado. com uma margem expressiva, certamente? Eu acho que, para dizer que teria de ser com uma margem expressiva, era a mesma coisa que dizer que esperaria que o desgaste ocasionado por este tempo difícil que temos vivido, e lá está, pelo facto de não alijar as minhas responsabilidades e de ter comandado uma política de ajustamento forte, teria, da parte do eleitorado, um reconhecimento em eleições que não são para o Governo muitíssimo significativo. Não sei se não seria esperar demais. É um aferidor. Agora eu espero poder ganhar as eleições europeias, estamos a trabalhar para isso, e espero que estas eleições europeias possam ser, em complemento da discussão que se tem feito sobre o nosso trajeto de correção dos nossos desequilíbrios, uma boa discussão sobre o futuro da Europa e do papel que Portugal deve ter na construção dessa Europa. Já lá vamos, mas antes disso, se perder e por uma margem expressiva, admite abandonar a liderança do PSD, o Governo, por definição? Nem pensar. Vamos, eu julgo que já uma vez me pronunciei sobre esse tipo de matérias. Os governos são julgados... Faz sentido perguntar-lhe de novo. Não, com certeza, e eu responderei como vê. Os governos são julgados em eleições legislativas. É nessa altura que se julgam os governos. Não é em eleições autárquicas, não é em eleições europeias, não é em referendos. Os governos são julgados nas eleições legislativas. Depende das situações. François Hollande recebeu assim, os sinais e mudou o governo completamente. Atenção, isso é outra coisa. Eu peço desculpa, isso é outra coisa. Até houve um primeiro-ministro em Portugal que decidiu demitir-se por causa de um resultado de umas eleições autárquicas. Não quero dizer se fez bem ou se fez mal, fez aquilo que achou que devia fazer. Eu não farei isso. Se perder, eu não farei isso. Não me demiti por causa. Não me demiti por causa das eleições autárquicas e não me demitiria por causa de eleições europeias. Porquê? Porque eu tenho um mandato para respeitar. Quero levar até ao fim. E esse mandato é um mandato, salvo circunstâncias muito extraordinárias, deve ser um mandato sagrado. Os portugueses escolheram um governo para governar o país, talvez na circunstância mais difícil que há memória desde 1974, nos 40 anos, sobre a revolução que nós estamos a assinalar. É uma verdade incontornável. O senhor já viu o que era o primeiro-ministro que deve ser o comandante desse barco, alijar as suas responsabilidades e por causa de um resultado pior que possa ter tido numa eleição, que não a eleição legislativa, dizer eu agora vou-me embora e os senhores arranjem outra solução. Tenho que lhe perguntar o seguinte, tem a certeza que este Governo segue como está até ao fim da legislatura e vou concretizar. O Dr. Paulo Portas anda muito ausente. Como é que está a sua relação com ele? A minha relação com o Dr. Paulo Portas é boa. Não há nenhum problema de relacionamento. O Dr. Paulo Portas
É o vice-primeiro-ministro. Mas esta ausência foi combinada entre vós ou... Qual a ausência? Pelo menos em termos públicos agora, não tem aparecido tanto, não tem... Não parece, tanto. não parece. O Dr. Paulo Portas é vice-primeiro-ministro, tem responsabilidades acrescidas em toda a coordenação da área económica do Governo e naquilo que é extremamente importante para nós. Ora, aí está, nem apareceu na conferência de imprensa com a Sra. Ministra das Finanças e com... não me deixa sequer concluir a resposta. Foi um impulso jornalístico. Em matéria de internacionalização da economia portuguesa, as deslocações que tem tido ao estrangeiro, tirando em aspectos em que me tem representado a mim e ao Estado português, foi importante. Olha, esteve na tomada de posse, por exemplo, da nova Presidente do Chile. É importante para Portugal. O Sr. Presidente da República não podia lá estar, eu não podia lá estar, foi o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Isso parece-me razoável. Tirando isso, tem estado em reuniões que são importantes, de comissões mistas, que tratam de assuntos económicos, a que ele preside por função. Portanto, ele não tem estado a fazer turismo, nem a fugir da situação nacional. Tem estado no exercício das suas competências, que são importantes para Portugal. Não quero pôr rumores na forma de pergunta, mas tenho de perguntar, até porque já foi dito em público, mas não admite a possibilidade do Dr. Paulo Portas sair do Governo antes do fim da legislatura, por outras razões? Repare, eu não tenho, nem nunca terei, a tentação de responder por outras pessoas. Pergunto para avaliar do impacto que isso teria, essa saída, se acontecesse. O Dr. Paulo Portas, vamos lá ver, o Dr. Paulo Portas é vice-primeiro-ministro, é presidente do segundo partido da coligação e, portanto, tem uma posição institucional na coligação que o diferencia, como é evidente, da generalidade dos outros ministros. Não é uma peça qualquer, é uma peça importante. Se saísse, então teria muito impacto, obviamente. Portanto, o primeiro-ministro não está a fazer planos, com certeza, eu não estou a fazer planos, de mexer no equilíbrio da coligação e no Governo. Fiz uma remodelação do Governo em sequência de uma situação que ocorreu o ano passado, pelo verão, que visou justamente reforçar a coesão da coligação e do Governo. E isso hoje é indiscutível. Julgo que ninguém, no seu perfeito juízo, alimentaria qualquer especulação sobre o futuro do Dr. Paulo Portas neste Governo. Agora, tirando isso, o Dr. Paulo Portas, como eu próprio, temos direito, findas as nossas obrigações no Governo, a pensar em muitas outras coisas. Mas isso não implica nenhuma instabilidade para aquilo que estamos a viver na circunstância de hoje. Mesmo que ele seja apontado como o novo comissário europeu português? Podem fazer as especulações jornalísticas que entenderem. O Dr. Paulo Portas é vice-primeiro-ministro, como eu sou primeiro-ministro. Traduzimos, por este meio, a coesão dos dois partidos dentro da coligação do Governo. Muito bem. E vão concorrer em conjunto às próximas... E é a nossa obrigação, penso eu, podermos concluir esta legislatura e fazer uma coisa, como ele próprio anotou no encerramento do seu Congresso, que nunca aconteceu em Portugal. Nunca uma coligação de governo até hoje, em 40 anos de democracia, completou o seu mandato. Ou porque se desentendeu, ou porque o Presidente da República interveio e dissolveu o Parlamento, e, portanto, com isso também o Governo, ou por qualquer outra razão. Até hoje, em 40 anos de democracia, nunca uma coligação chegou ao fim do seu mandato. E eu acho que nós temos o dever de, até aqui, fazer essa reforma estrutural para o país e mostrar que é possível uma coligação chegar ao fim do seu mandato. Seria inédito também pelo tempo difícil em termos financeiros em que vivemos. Pergunto-lhe, e depois vão concorrer conjuntos às eleições legislativas ou cada um vai... Ainda não há uma decisão sobre isso. Mas já agora, vão ganhar as próximas eleições legislativas ou não? Quando digo vão, PST... Eu trabalharei para que o país, no fim desta legislatura, possa fazer um balanço positivo daquilo que foi o mandato. E ganhar as eleições? E nessa medida, possa validar novamente um governo para futuro que siga esta orientação. Seria também inédito numa conjuntura como a que estamos a viver de tanto aperto financeiro. Já o disse, eu não tenho problemas com a leitura de resultados eleitorais. E, portanto, há uma coisa que eu posso garantir. Qualquer que seja o resultado das eleições, eu nem fico a dizer que sou o maior, nem que sou o pior e que o povo decidiu mal e é injusto.
os eleitores decidem como entendem que devem decidir. E surpreendê-lo-ia muito se o PS ganhasse, mas não com maioria absoluta e... Está-me a convidar a fazer cenários sobre o resultado das eleições legislativas. Eu tenho a certeza que lá em casa está toda a gente a querer saber a sua resposta. Ficaria surpreendido se o PS ganhasse sem maioria absoluta e convidasse o CDS para formar uma coligação. Já não seria inédito, esta não seria inédito. O que lhe posso dizer é que 1 ano e meio em política é imenso tempo. E aqueles que estão a precipitar-se, a fazer cenarizações sobre se há maiorias absolutas ou não há maiorias absolutas, sobre se ganha o PS ou se ganha o PSD, deviam ter mais prudência. Porque 1 ano e meio que falta é imenso tempo. Em segundo lugar, nós temos uma responsabilidade muito grande em Portugal, que é a de estar menos preocupados em fazer com antecedência uma espécie de arranjo partidário que nos permita sempre pensar no dia seguinte das coligações ou dos partidos e menos no dia seguinte para o país. Eu, quando chegar ao fim deste mandato, quero ter a consciência tranquila de que fiz tudo o que estava ao meu alcance e na minha sabedoria para poder ajudar o meu país a progredir. E, neste caso, a livrar-se de uma situação como nunca se viveu em Portugal em dezenas de anos e em oferecer aos portugueses uma perspectiva de futuro para a qual eles têm trabalhado muito e se têm sacrificado muito, que valha a pena. Saber se, em consequência disso, os portugueses vão escolher mais de uma maneira ou de outra maneira, não interfere com o meu julgamento sobre o que é preciso fazer. Percebi a sua resposta em relação às legislativas, mas para presidenciais não é assim tão cedo no sentido de que as figuras têm que ser muito conhecidas, as ideias têm que ser debatidas. Gostaria de ver o Dr. Durão Barroso na presidência da República. Mas repare, faltam 2 anos para as eleições presidenciais. Mais uma vez, o futuro prepara-se antes. A pergunta impõe-se. Gostaria de ver o Dr. Durão Barroso 2 anos. como presidente da República. Eu não vou pronunciar-me sobre eventuais candidatos. Mas caberia no perfil que definiu? Sabe que se eu estivesse, nesta altura, a responder a essa sua pergunta sobre o Dr. Durão Barroso, não haveria nenhuma razão para não responder sobre todos os outros eventuais candidatos ou putativos candidatos. O que seria uma maçadoria para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir em casa. Se de todo lhe desagradasse, diria já que não caberia nessa definição. Não é disso que se trata. O que posso dizer é que o Dr. Durão Barroso, como várias outras, felizmente, figuras importantes do PSD, têm condições para se poderem candidatar a Presidente da República. Eu não vou indiciar nenhuma preferência nesta altura, seria completamente a destempo de qualquer debate que pudesse ser realizado serenamente sobre eleições presidenciais, quando estamos a 2 anos dessas eleições. O que posso dizer é que deixei claro, no último congresso do PSD, qual era, digamos, o perfil e as regras que iríamos seguir para depois tomar uma decisão. Na certeza de que o PSD não irá fabricar candidatos. O PSD irá analisar, daquilo que forem as intenções dos putativos candidatos, a sua preferência de acordo com a avaliação que fizer do candidato presidencial. E nós, no perfil que traçamos do candidato ideal, digamos assim, a Presidente da República, aproximámos-nos muito daquilo que é a nossa leitura do que tem sido o atual Presidente da República. Não há candidatos iguais, não há personalidades iguais, mas o perfil que foi traçado aproxima-se muito daquele que pode ser associado a Cavaco Silva e, apesar de ter havido divergências... Dá-se bem com Cavaco Silva e tem-o mantido informado sobre aquilo que anda a fazer? Acho que posso dizer que a relação entre o Governo, e portanto entre mim também, e o Sr. Presidente da República tem sido, tanto quanto eu posso dizer, impecável. Mas quer dizer, há diferenças de opinião, elas às vezes são mais públicas, outras vezes não são, mas eu respeito a posição que o Sr. Presidente da República tem. Apesar de ele ter sido eleito com os votos do PSD e desta maioria, eu próprio disse, ele não é o presidente desta maioria. E, portanto, nós reconhecemos o espaço do Presidente da República para decidir de maneira diferente do Governo, e isso tem acontecido, e até em momentos importantes. Temos que passar para outro tema, mas houve uma frase do Dr. Durão Barroso em entrevista que foi: eu já disse ao Primeiro-Ministro que há limites. Gostou de ouvir ou não gostou de ouvir?
que há limites para... Peço desculpa. O Dr. Durão Barroso referiu na entrevista ao Expresso e à SIC, já disse ao Primeiro-Ministro que há limites, nomeadamente para as políticas e para o seu impacto social. Repare, ficou zangado com essa frase? Não, porque é que havia de ficar zangado? Eu concordo com o Dr. Durão Barroso, claro que há limites. Nós procuramos sempre respeitar esses limites dentro das necessidades que temos. E eu julgo que ele fez a mesma coisa, não é? Porque ele é Presidente da Comissão Europeia, que é um dos elementos importantes da Troika, que ao longo deste período viu com muito cuidado com o governo português o tipo de medidas que deveriam ser adotadas. E houve, devo dizer, uma intervenção importante, quer do governo, quer da Comissão Europeia, no sentido, por exemplo, de flexibilizar algumas das metas que estavam desde o início no memorando. Se nós tivéssemos de cumprir as metas orçamentais que estavam inicialmente no memorando, teríamos de ter adotado medidas muito mais impactantes, muito mais duras do que aquelas que tomámos. E então, se tivéssemos de seguir aquelas metas que estavam fixadas no PEC 4, bem, isso então era caso, aqui sim, para citar a doutora Manuela Ferreira Leite, o doente morria da cura. Ora, nós, justamente porque pudemos contar com essa colaboração da Comissão Europeia também, conseguimos flexibilizar essas metas. Isso foi importante para que limites importantes também pudessem ser respeitados. Estamos mesmo no fim, vou fazer-lhe duas perguntas para as quais peço uma resposta muito breve. Se tivesse feito uma verdadeira reforma do Estado, questionando muito dos serviços existentes, muita da má gestão que existia, muito do desperdício e da própria extensão do Estado, não teria evitado muitas das medidas de austeridade que teve que tomar, abrangendo todos? Não. Olha, sinceramente não. Em primeiro lugar, e apesar de não termos tido possibilidade de esmiuçar mais isso, a verdade é que o processo de reforma do Estado já se iniciou. E deixe-me dizer que, só para recordar, eu sei que muito rapidamente, eu sei que o José Gomes Ferreira terá isto presente, mas nós começámos justamente por reduzir o número de estruturas e institutos públicos através de fusão, de extinção. Conseguimos reduzir o número de empresas municipais, reestruturámos as empresas públicas de modo a que elas pudessem obter equilíbrio operacional, conseguimos reduzir as transferências para as fundações, reduzimos os consumos intermédios em cerca de 1,9 mil milhões. Essa é a sua reforma do Estado, 1,6 mil milhões. Que foi feita em parte. Agora, não, com certeza, mas é evidente que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguiríamos reduzir o déficit do Estado de 10% para 2,5% num ano ou em dois. Isso seria absolutamente absurdo. É um processo que ainda tem que ser completado. Estamos mesmo no fim, eu pergunto-lhe, vai em julho aumentar novamente o preço do gás para as famílias, 2,4%. As privatizações que foram feitas, as últimas, abrangeram empresas como, por exemplo, uma empresa que durante 5 anos consecutivos teve mais de 1.000 milhões de euros de lucro, não é nada contra o lucro, mas numa crise como a que Portugal vive, parece um bocadinho excessivo. O gás vai aumentar. Companhias como uma que explora os aeroportos, que depois de ser privatizada já aumentou 3 vezes as taxas aeroportuárias. Sabe o que é que isto me faz representar? O princípio de que não foram privatizadas empresas e negócios sustentáveis. Foram privatizadas direitos de cobrar rendas. Parece-me uma espécie de feudalismo dos tempos modernos. Mas não creio que seja assim. Pelo menos é a leitura que os utentes e os consumidores destes serviços fazem. Não creio que seja assim. Peço desculpa, não creio que seja assim. De facto, nós, no nosso debate público, muitas vezes passamos do 8 para o 80, por exemplo. 20 segundos para acabar, eu sei que fez a pergunta. Sim, não, mas de facto não é assim. Nós fizemos privatizações bem-sucedidas, com isso o Estado conseguiu encaixar dinheiro para diminuir a dívida pública, mas conseguimos também contratos de concessão que defendem os interesses da economia. E isso aconteceu também na área da energia. Nós, se não tivéssemos aplicado reduções que ascendem a 3,4 mil milhões de euros, ao nível dos produtores, por exemplo, de eletricidade, teríamos aumentos da eletricidade, das tarifas da eletricidade, acima de 10% nos próximos anos em cada ano. Felizmente, não teremos aumentos superiores entre 1,5% e 2%. O que significa, portanto, que o esforço que foi realizado até por esses produtores todos que encaixaram um prejuízo que o Estado lhes impôs foi uma medida também significativa que eu penso que foi importante também para a economia. Também ajudou e hoje mesmo foram anunciados impostos sobre setores como as telecomunicações e outras áreas. Que se irão manter em 2015. Muito bem, eu por mim faria ainda muito mais perguntas. De qualquer forma, o nosso tempo esgotou. Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado também.